O procurador-geral da Venezuela fez uma acusação inusitada ao dizer que o presidente Lula é agente da CIA. A declaração de Tarek William foi dada durante uma entrevista à TV estatal do país. Ele fez uma insinuação semelhante contra Gabriel Boric, do Chile. O procurador declarou que Lula foi cooptado na prisão pelos Estados Unidos. Tarek William afirma que o brasileiro não é mais o mesmo por causa das posições sobre a Venezuela. Lula mudou a forma como se expressa e até no físico dele. O procurador questionou quem é o porta-voz que coloca dizendo as coisas mais bárbaras contra o nosso país por meio dessa chamada esquerda, fecha aspas. Bom, Dora Kramer tem um livro chamado A Marcha da Insensatez, né? Quando alguém assume um cargo público, começa a tomar decisões ou falar coisas que a gente não imagina. Eu acho que essa entra nesse quadro, né? Esse livro é da Bárbara Tuchman e ela relata vários casos em que a pessoa faz tanta insanidade contra si que acaba se prejudicando. A Guerra do Vietnã, os papas da Idade Média, enfim. Você vê que no cardápio das maluquices que o governo da Venezuela produz, faltava essa, né? Acusar o presidente Lula de ser agente da CIA. Uma linguagem, uma figura dos anos 50, essa coisa, dos anos 60, né? De agente da CIA. É um episódio que ele é ao mesmo tempo cômico e trágico, porque ele é engraçado, a gente não precisa explicar por que é engraçado, né? Porque fala por si. Mas é triste porque mostra o preço alto que o governo brasileiro, o presidente Lula e o assessor Celso Amorim em particular, pagam por ter sido mais do que condescendentes, dar apoio incondicional lá atrás, com homenagens à Venezuela, e depois por não ter condenado de maneira contundente, firme e clara a fraude que se deu na eleição desse ano. E aí, não sei se isso vai ficar uma lição, se ela vai ser aprendida, que com ditadura não tem meio termo. Ou é apoio incondicional, ou recebe esse tratamento desrespeitoso e até galhofeiro. Pois é, e isso gera uma repercussão que até, o Kobayashi, curiosa, né? Como é que o governo brasileiro vai rebater uma coisa como essa? Não precisa rebater. Quando você é ofendido por uma ditadura, você tem que celebrar, porque você se torna inimigo de um governo ditador, né? O problema é quando você é amigo, e aí sim há um grande problema, e a gente tem visto aí como as coisas têm mudado ultimamente, nesse caso para o bem, nesse caso para uma oposição a uma fraude que aconteceu nas supostas eleições venezuelanas. E agora eu queria chamar a atenção, essas palavras não saem da boca do Nicolás Maduro ou de pessoas da sua cúpula política, mas saem da boca do procurador-geral. Isso é só mais uma grande prova de que as instituições na Venezuela estão instrumentalizadas em favor da ditadura. Ou seja, se tornam braços do ditador Nicolás Maduro, se tornam bocas, no caso aqui, se tornam vozes de uma ditadura que prevalece lá sobre a tristeza do povo venezuelano. Então, essa é só uma coisa que o governo brasileiro, nesse caso, o presidente Lula, deve celebrar, porque ele se torna um inimigo de uma ditadura, segundo essas palavras, e segundo, isso é uma prova, uma evidência de como as instituições todas na Venezuela estão instrumentalizadas em favor do autoritarismo. E só lembrando, né, Kobayashi, esse procurador é um dos cotados para eventualmente suceder Nicolás Maduro no poder, mas de qualquer forma, você falou no começo da sua explicação que o governo não deveria rebater, mas o Itamaraty como instituição não poderia se posicionar, porque tem a ver com aquela discussão que a gente já fez. Se o governo se posicionasse de forma mais enfática contra a Venezuela, não ficava nesse jogo aí, mas de qualquer forma, o posicionamento do governo brasileiro já incomodou a Venezuela. Eu acho que até a Dora quer falar, mas eu acho até que deveria ter se posicionado lá atrás. Posicionamento agora, para mais ou para menos, não vai fazer tanta diferença em relação a isso. Eu não sei quais são os códigos, os protocolos da diplomacia, se em um caso como esse deve haver uma pronta resposta ou não do Itamaraty, enfim, não sei exatamente. Mas sabe-se que isso tudo é fruto muito dessa relação que se formou ao longo do tempo, primeiro de aliança e agora, recentemente, de ruídos entre o presidente Lula e Nicolás Maduro. Diga, Dora.
Já houve a manifestação do governo brasileiro dizendo que não vai se manifestar, porque realmente qualquer resposta, não tem resposta para isso, tá certo? Estão encarando assim, como se fosse uma piada, tal, causa um constrangimento, mas não haverá nenhuma resposta oficial. Acho que daqui para frente, diante disso, que o governo não fará, não vai escalar um afastamento da Venezuela, mas vai se manter assim, em silêncio.